Senhoras e senhores, Ave Maria. Senhoras, senhoritas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa aula direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Afinísia Freire. A disciplina é Artes e a gente vai começar a nossa quarta unidade, vai ser rapidinho, mas a gente vai trabalhar ela toda com o capítulo 6, a cidade e o audiovisual. Esse capítulo tem uma particularidade que, assim, a gente não vai seguir uma sequência lógica das páginas. Tipo, eu anotei aqui direitinho, a gente vai trabalhar da 121 até a 127, aí vai dar um pulo, vai para 130, até a 133, depois volta para 129, então, mas, enfim. Eu vou sempre falando das páginas de qualquer forma, vocês vão saber direitinho, tá? Então, relaxem e segue o pai. Tá com o pau, Dodge, ui! Enfim. Então a gente começa aqui na página 120, a cidade e o audiovisual, tá? A primeira pergunta é: você sabe o que são as linguagens audiovisuais? Sempre que a gente fala sobre audiovisual, o que é áudio, escutar, e visual é referente à visão, né? Então, o que é audiovisual? Vá, responda aí, tô esperando. Não tô escutando. Não, peraí, é porque eu não tô vendo. Nossa interação não é audiovisual. Droga. Apesar de que vocês assistindo essa aula é através de uma linguagem audiovisual. Por quê? Porque vocês estão vendo essa imagem belíssima do professor de vocês, lindo, maravilhoso. E, ao mesmo tempo, vocês estão me escutando. Ó, que massa, né? Então, a gente está trabalhando com a linguagem audiovisual, porque se utiliza justamente desses dois fenômenos, né? Professor, e me diga um outro tipo de linguagem aí, sem ser essa audiovisual e tal. Quando vocês estão ouvindo lá música no rádio de pilha, né? Não, no Spotify, no Deezer, tal. Eles se utilizam de uma linguagem de áudio. Então, porque é música. Quando vocês estão vendo uma fotografia, e aquela fotografia, claro, vai te dizer algo, né? É uma imagem que está dizendo alguma coisa também. É uma linguagem visual, imagética, pictográfica, né? De imagem mesmo. Quando vocês estão lendo um texto, é uma linguagem escrita. Então, tem vários tipos de linguagem diferentes, mas, nesse caso especificamente, a gente vai trabalhar com essa linguagem audiovisual, né? E aí, depois a pergunta: que produções você conhece que pode ser chamada de audiovisual? Então tem cinema, televisão, vídeo, tal. A novela, a Globo lá, a novela, não sei o que, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu esqueci o nome dos personagens que tem nas novelas, assim, porque eu não assisto direito, não. Mentira, eu assisto uma coisa ou outra. Mas enfim, aí a gente começa ali na página 121. Página 121, tá, só, essa imagem da página 120 é um set de filmagem, depois a gente vai explicar o que significa o set de filmagem, de Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, que é um filme velho das antigas de lá de 1963. Aí você vê um monte de pássaro, né? Então, tipo, por que se chama Os Pássaros? É porque tem peixe? Não, né? Tem um monte de pássaro, né? Enfim, é um filme muito bom, muito interessante. Mas enfim, isso não vem ao caso não. A cidade e o cinema têm uma relação tradicional. A riqueza do universo urbano, composto de pessoas, veículos, violência, festas, dramas, trocas, injustiças, contém muitas histórias. Em cada esquina de uma cidade, seja uma grande metrópole ou uma pequena vila, há uma história acontecendo, esperando para ser contada.
na esquina da casa de vocês, possivelmente esteja acontecendo alguma história agora, seja uma história de drama, seja uma história de amor, mas um casal lá se encontra assim, meu amor, estava com tanta saudade de você. Aí outro, aí já mistura com drama, não se aproxime, você está sem máscara, a gente precisa usar máscara, não podemos na nossa relação, não sei o quê, porque você nega a ciência e eu me preocupo com o Covid e a situação do mundo. Eu sou um péssimo ator, né, gente? Tudo bem, desculpa, tá? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que essas diversas histórias podem ser contadas, podem estar acontecendo nesse exato momento em diversos locais diferentes, até mesmo dentro de sua casa. Então, sua mãe lá brigando porque você não arrumou seu quarto, tipo, é uma história. Até mesmo que você inventa uma história qualquer. Não, mãe, é porque eu estava tão ansiosa de assistir essa aula do professor Vitor que eu não consegui nem me concentrar em arrumar o meu quarto porque essa aula é tão maravilhosa, mamãe. Então, são histórias e mais histórias que estão rolando o tempo todo, em todos os lugares, né? Apenas esperando para ser contada por alguém. De repente, você lá na sua biografia, você vai escrever contando justamente essa história. Por que não? O cinema já construiu cidades inteiras para contar suas histórias, como a famosa Gotham City dos filmes de Batman. Sucupira, cenário do filme da novela O Bem Amado, de autoria de Dias Gomes, por exemplo, está no imaginário de muitos brasileiros. Para quem já assistiu Bacurau, Bacurau vai passar segunda-feira, inclusive. É porque vocês também não vão assistir essa aula antes da segunda. Mas enfim, Bacurau também é uma cidade imaginária. A gravação foi feita numa cidade que existe, mas eles fizeram algumas adaptações para transformar aquela cidade numa cidade cinematográfica. As novelas da Globo, elas não costumam ser filmadas assim na rua, na casa das pessoas, na rua das pessoas. Eles criam todo um set de filmagem, olha a ideia do set, que é uma cidade cenográfica. São cenários que são inventados, que são construídos para contar justamente a história, né? O cinema também já destruiu cidades inteiras. Sofisticados efeitos visuais garantiram a destruição fictícia de grandes centros urbanos, como as cidades norte-americanas, Nova York, Washington, por alienígenas, meteoros, furacões, ondas gigantes, terremotos, pelo Godzilla, em filmes de catástrofes globais como O Dia Depois de Amanhã, entre vários outros. Então, sempre rola isso. Passou os Vingadores no domingo. Pronto, e nos Vingadores eles estavam destruindo a cidade inteira também, né? Então, porque passou tal filme, tal dia que eles destruíam Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ou destruíam o Capitólio nos Estados Unidos. Ou destruíam a Casa Branca no filme Independence Day, por exemplo. O Coliseu de Roma. A cidade inteira de Tóquio, no Japão. Então, eles destroem essas cidades, mas de forma com os efeitos visuais, né? Como é que se diz? Com efeitos visuais. Hoje, no entanto, a cidade faz o próprio filme com as centenas de milhares de câmeras espalhadas por todos os cantos. Nesse filme, todos nós somos personagens. Tem um filme interessante até que meio que trata disso, que é como se fosse um intenso Big Brother, né, que a gente vive, que se chama, eu vou deixar o link também para vocês, o Show de Truman, o Show de Truman, sétimo, o Show de Truman, o Show da Vida, que conta justamente a história de um cara que ele vive uma fantasia, né? Que a cidade toda se movimenta de uma forma que ela não existe de verdade. É tudo encenado ali. Eu não vou dar spoiler do filme, né? Mas
aquela cidade ela é toda construída para que aquele cara especificamente pense que está vivendo o cotidiano, está vivendo o dia a dia normalmente. Ele não percebe que tem diversas câmeras apontadas para ele, que existem diversos espelhos falsos e por trás está o cameraman ali filmando todos os movimentos dele, que tudo acontece de acordo com a lógica construída através de um roteiro para a vida dele, né? Então, isso aconteceu ali no filme, não acontece especificamente desse jeito com a gente, mas meio que a gente já vive nesse eterno Big Brother, porque qualquer canto que a gente vá, vai ter algumas câmeras, em algum lugar vai ter alguma câmera. Você está andando no centro da cidade e quando olha para o lado, a câmera é apontada para você. Você está dentro da sala de aula e tem lá uma câmera bem apontada para você, para o que você faz na sala, né? Você ficar aprontando, jogando bolinha de papel no coleguinha do lado, ficar pulando no meio da sala, fazendo barulho, arrastando cadeira, se jogando no chão. Tá tudo filmado. Papai e mamãe chegam lá depois, assim, ó, na sala de Jailson, lá, falando assim, mas meu filho não tá aprendendo por quê? Aí quando vai olhar na câmera, tá lá. A criança se jogando no chão, toda, parecendo que comeu cocô, tá lá, parece um maluco no meio da aula de artes. E o professor olhando assim, tipo, mulher, melhore. Oxe. Acontece? Acontece. Não vou dar nome aos bois, não vou citar pessoas, viu, Maria Luísa? Então, a cidade nas telas, né? Página 122. Página 122. Nas páginas do painel há uma amostra de filmes bastante expressivos que retratam cada um à sua maneira. Na parte painel vai ser... Ah não, não vai ser isso aqui não. Há uma amostra de filmes bastante expressivos que retratam cada um à sua maneira. Cada um à sua maneira as cidades, né? Lê os textos de apresentação, escolhe um deles para assistir, verifica a disponibilidade do filme escolhendo na internet, na locadora, na televisão, Netflix, não sei o que, Amazon Prime e tal. Eu não vou dar para vocês assistirem esses filmes, tipo, o filme de Chaplin, que aqui fala, do Tempos Modernos, é de 1936. O outro filme, Os Pássaros, de 1963. São filmes interessantes? São, bastante. Mas não é exatamente o tipo de filme que vocês vão querer parar para assistir. Eu gosto. Tempos Modernos fala sobre história, né? Crise de 1929 em Nova York, o crash, o grande crash, a quebra da bolsa de Nova York, né? Que acabou acarretando uma crise mundial, uma crise econômica mundial, uma crise social gigantesca que se equipara mais ou menos ao que está acontecendo com as bolsas do mundo inteiro por conta da pandemia. Só que aí é um pouco diferente, porque naquela época não foi por causa disso. Teve influência um pouco da gripe espanhola, teve. Mas não foi por conta de uma pandemia, mas sim por problemas de escolhas políticas, econômicas e sociais de determinados grupos que estavam no poder. Mas enfim. Em tempos modernos, Charlie Chaplin, além de dirigir e protagonizar o filme, é também autor do roteiro e da trilha sonora. O cara cruzou o escanteio, cobrou o escanteio, correu para dentro da área, cabeceou e ainda pulou para defender. É tipo isso, né? O cara dirigiu o filme, foi o diretor do filme, protagonizou o filme, foi o ator principal. Ele também foi o roteirista, foi ele que escreveu, e autor da trilha sonora. Foi ele que escolheu as músicas. Foi a zorra toda, né? O artista foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem do cinema. Ele concebeu, dirigiu e protagonizou diversos filmes mudos e falados, com seu personagem Carlitos, cuja força estava concentrada no gesto e na expressão corporal. Ele foi bastante famoso por esses filmes mudos, né? Os filmes em preto e branco, filmes mudos. O filme não era completamente mudo, não. Os personagens, eles não tinham fala. Quando havia alguma fala, eles mostravam num box, né? Tipo, a imagem parava, aparecia uma tela preta assim, uma fala escrita ali, né?
mas no geral era uma coisa muito mais de expressão corporal, né? Aquela coisa se valia muito da movimentação do corpo, da expressão do rosto, de susto, de alegria, de tristeza, de raiva, de ódio, de tudo quanto é expressão, sentimento ali demonstrado através dessas expressões faciais, expressões corporais dos personagens que faziam parte dali. É um filme mudo. Tem a trilha sonora. Lembrando, sempre a gente fala de filme mudo, que os personagens, eles não tinham fala, eles não verbalizavam sua fala. Mas, para não ficar aquele filme todo, o pessoal assistindo assim, tipo, pô, não tem nem uma musiquinha, né, pra alegrar, não é Maria Mendonça, um K-pop, não. Tinha uma trilha sonora, e essa trilha sonora trazia a ideia também da movimentação, né? Se era uma perseguição, eles colocavam a música mais... E tipo, para representar a ideia de correria. Se era algo um pouco mais triste, uma cena mais triste, eles colocavam aquela música mais de violino, de tristeza, para que as pessoas que estivessem assistindo, além da expressão facial, além da expressão corporal, eles pudessem unir isso tudo à música, à trilha sonora. Essa é a importância da boa escolha da trilha sonora. Incomodado com a miséria que os Estados Unidos haviam mergulhado após a crise de 1929, e aí a gente tem aqui o nosso glossário. Crise de 29. Drástica queda nos valores negociados na Bolsa de Nova York, que marca o início de um longo período de depressão econômica que atingiu diversos países do mundo, com desemprego e baixa atividade industrial e comercial. Gostaram? Desculpa. Então, após a crise de 29, Chaplin resolveu fazer um filme com uma temática social para falar sobre acontecimentos que rolaram naquela época, né? Aí, Tempos Modernos, que foi esse filme, retrata as ruas de Nova York durante a recessão norte-americana. Trabalhadores nas portas das fábricas, manifestações e pessoas passando fome. Então isso era mostrado no filme dele. No filme Carlitos, Charlie Chaplin é operário de uma indústria onde passa o dia apertando parafuso, e depois de seguidas aventuras conhece uma jovem órfã por quem se apaixona. Isso não é uma sinopse de um filme que se preze, né? Mas é bem interessante porque ele faz uma discussão a respeito não somente da crise econômica que está passando, mas desse trabalho mecânico, né? As pessoas trabalhando na indústria, a única coisa que faz, aperta parafuso, passa adiante, aperta parafuso, passa adiante. É um trabalho muito mecânico, muito repetitivo, que era justamente a ideia de indústria naquela época, né? As indústrias funcionavam dessa forma. Hoje ainda funcionam muito desse modo, que é muito automático. Você já vai no automático, né? Tipo, chega lá, aperta um parafuso, aperta um botão. Aperta o parafuso, botão. Parafuso, botão. Passa o dia todo assim. Imagine, 7 dias na semana, durante umas 8, 9 horas de trabalho, 6 dias, né? Porque tem um dia de descanso. Passa um mês fazendo essa atividade. 1 ano, 10, 20, 30 anos fazendo essa mesma atividade quase que diariamente. Poxa, que chato, né? Enfim. Carlitos, ele também é conhecido como vagabundo. Vagabundo! Trata-se de um personagem que perambula pelas ruas, que sai andando pelas ruas, né? Sem casa, sem dinheiro, sem família. Ele veste um fraque mal arrumado, uma roupa assim meio galhofada, né? Meio coisada, bem mal arrumada. E usa um chapéu puído.
é muito engraçado, ou é muito educado, meigo e engraçado. Os problemas sociais e políticos são o pano de fundo desse filme fundamental da história do cinema. Eu vou colocar esse textinho na descrição do filme, do vídeo. Nele vemos o controle e a exploração do homem pela indústria, desumanização do trabalho nas fábricas de modelo fordista, o aumento da criminalidade. O modelo fordista é o modelo industrial graças ao Fordismo, a Henry Ford. Ford, que é o nome da empresa, da marca de carro, né? Ah, Ford, Fiat, Volkswagen, tal, assim, Citroën, Honda, tal. A Ford foi uma das primeiras indústrias automotivas automobilísticas do mundo. Então, se criou uma ideia de indústria a partir do Fordismo, a partir de Henry Ford, a partir da Ford, que é essa força que existe. Então, o Charlie Chaplin ele faz uma crítica em cima disso. Então, o aumento da criminalidade, o desemprego e a fome nos Estados Unidos na década de 30. Observe que o contexto do filme foi o mesmo que motivou a temática social do trabalho dos artistas modernistas brasileiros. Apesar de ser um filme antigo, ele tem 87 minutos, 1 hora e pouquinho, 1 hora e 27 minutos, quase 1 hora e meia, né? E um ótimo ritmo, de modo que os adolescentes podem assistir sem ficar entediados. Então tem disponível no YouTube, tem disponível na Vimeo. Eu vou deixar o link também para quem quiser assistir, mas não vou cobrar isso não. Mas assistam, que o filme é bem interessante. E dá para fazer uma comparação mais ou menos com os dias atuais, né? Então, vale a pena. O filme Os Pássaros, do diretor inglês Alfred Hitchcock, conta a história de uma cidadezinha norte-americana, Bodega Bay, boteco, né, que a gente toma uma cerveja, mentira, vocês não bebem, Bodega Bay, que inexplicavelmente é atacada por pássaros. Por isso que o nome do filme é Os Pássaros, porque a cidade ela é atacada por pássaros. É tipo, tá chovendo hambúrguer, sabe, o desenho, que a cidade é basicamente atacada por hambúrgueres, por comida, né? Fim, ele manda ele inventou muito doido lá, ele faz uma máquina que faz criar e chover comida, né? Então, enfim. Nesse caso daqui, a cidadezinha Bodega Bay acaba sendo inexplicavelmente atacada por pássaros. O filme lançado em 63 acompanha a reação dos personagens aos ataques cada vez mais intensos dos pássaros à cidade. Hitchcock foi um mestre do suspense. Em seus filmes, uma combinação perfeita entre o enquadramento das imagens, o ritmo da edição e o uso da música e do silêncio. Olha novamente a ideia da trilha sonora, a boa escolha da música para dar uma dinâmica para o filme. O ritmo da edição, o uso da música e do silêncio sugere uma tensão crescente que envolve o espectador na narrativa, né? Então, a escolha da música é muito boa e a escolha dos momentos que também deve ficar em silêncio, né? Que de repente, aquele suspense todo, a galera tá se movimentando e pá, aí de repente para assim e olha em volta, cadê os pássaros? E aí também para a música e tá tudo em silêncio e de repente se ouve só um balançar de asas. Se aproveitando da ideia do som, o que é que se faz? E aí de repente, de novo a música, os pássaros saem catando, matando todo mundo lá e cai, vai arrancando o olho de todo mundo, vai cortar o pescoço de um, corta o pescoço de outro e vai cagar em cima da cabeça das pessoas. Não, não tem esse negócio de cagar em cima da cabeça das pessoas, não. Isso é pombo, é na vida real mesmo. Acontece. E a gente tá chovendo. Enfim. Na página 124, me falta pouco para acabar, né? 124, 125 para essa aula. Tá? Página 124 tem um filme Dois Filhos de Francisco. Passou até na Globo essa semana, depois que, infelizmente, o pai de Zezé de Camargo e Luciano faleceu, né? Coitado do bichinho. E aqui fala justamente do filme
Dois Filhos de Francisco. A Globo homenageou, passou o filme. Um filme muito bom, eu gosto bastante, inclusive. Apesar de não ser fã de sertanejo assim, mas é uma história bem legal. O filme Dois Filhos de Francisco, dirigido pelo brasiliense Breno Silveira, foi baseado em fatos reais e conta a história de um lavrador da região de Pirenópolis, no interior de Goiás. Ele busca uma vida melhor para a família e aposta na vocação musical de seus filhos. Na década de 70, a família deixa a vida no campo e se muda para a cidade de Goiânia, onde enfrenta novas dificuldades. Desta vez para sobreviver em um grande centro urbano. No filme, acompanhamos o desenvolvimento da carreira de Mirosmar, filho mais velho de Francisco, que se muda com a mulher e os filhos para São Paulo, acreditando nas oportunidades artísticas da metrópole. Os filhos de Francisco se tornam músicos profissionais famosos. A dupla, Zezé de Camargo e Luciano. É um filme bem interessante que vai retratar uma história que acaba sendo algo que acontece muito até hoje no nosso país, que é a ideia do êxodo rural. Como assim? O que é o êxodo rural? É aquela população que vive na zona rural, que em busca de uma melhoria de vida, eles vão em busca de oportunidades na cidade grande. Nesse caso daqui, o Mirosmar, que é que Francisco, que é o pai das crianças, vai para Goiânia, vai para a cidade, né? Sai do interior, vai para a cidade em busca de trabalho, em busca de melhoria de vida, até para poder investir na própria formação dos filhos, na formação musical dos filhos, né? O interior de Goiás já tinha artistas bastante conhecidos, sanfoneiros, violeiros, José Rico e Milionário José Rico. Tinha uns cantores aí que eu não lembro mais, não. Mas enfim, e aí os meninos, os filhos de Francisco, eles tinham um certo traquejo, eles tinham uma ideia de música, conheciam bem música, foram se aprimorando, foram tocando e tal, e começando a fazer um certo sucesso. Para quem assistiu o filme, a história é linda, a história é muito bonita. Tem reviravoltas, tem um falecimento de um dos meninos e depois um outro filho que assume esse papel, que é o Luciano, inclusive, que assume esse papel e aprende a cantar, aprende a tocar, depois de ir morar com o irmão em São Paulo. Então é toda uma história muito bacana, com a dinâmica bem legal, bem tocante, dá um chororô de vez em quando, dá vontade de chorar de vez em quando, mas é um filme muito bacana, muito gostosinho de ver. E nacional, filme brasileiro, valorize um filme nacional. Então o Francisco, o agricultor, ele acaba se tornando trabalhador da construção civil. E uma coisa bem interessante que acaba acontecendo nesse filme é no momento o primeiro sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, que é O Amor. E aí, o que é que o Francisco faz? O Zezé de Camargo e o Luciano, eles levam uma fita, né, uma demo, uma música para a rádio. Só que para que essa música possa tocar e ficar conhecida, as pessoas precisam ligar e pedir, né? Toca a música É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano. O que é que o Francisco faz? O Francisco, ele trabalhava na construção civil, ou seja, trabalhava com um mundo de gente. Ele vai gastar quase todo o dinheiro dele comprando ficha telefônica. Naquela época a gente não tinha essa facilidade de celular, né? Era aqueles orelhões, né, na rua, e aí colocava uma ficha que dava direito a uma ligação de 1 minuto. E aí ele comprou um saco cheio de ficha e distribuiu para várias pessoas lá, dos colegas dele da construção civil. E o pessoal ligava, você vai ligar para a rádio tal e pedir a música É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, tá bom? Pronto. E aí foi o dia inteiro.
pessoal revezando. Pegava o telefone, colocava a ficha e ligava. Ó, eu quero a música, é o amor, Zezé de Camargo e Luciano, tal. E pronto. Passava o dia inteiro. Quando chega de noite, em casa, né? Que aí passa o dia inteiro lá com as escolhas, né, da música. O que tiver mais pedidos vai tocar no horário nobre. Que tá todo mundo em casa ouvindo rádio. E aí então tá todo mundo jantando lá, seu Francisco, com a esposa, com os filhos e tal. E de repente o rádio, em determinado horário, chega assim. E agora a nossa música mais pedida do dia, com Zezé de Camargo e Luciano, é o amor. E essa é uma história baseada em fatos reais, essa história realmente aconteceu. O Francisco, pai do Zezé de Camargo e Luciano, realmente ele fez isso. Ele trabalhava na construção civil, ele comprou um saco cheio de ficha e distribuiu para os colegas todos de trabalho para ligarem. E conseguiu. E tipo, Zezé de Camargo e Luciano hoje é uma das duplas mais famosas do meio sertanejo, né? Há mais de 30 anos aí. Mais de 40 anos, isso foi década de 70. Enfim, é um filme muito bom. Vou ver se eu deixo o link também desse filme, Dois Filhos de Francisco. Para quem não assistiu, que passou na Globo nessa semana, mas para quem não assistiu, vale a pena também, é gostosinho de assistir. E por último, para a gente finalizar a aula de hoje, tem o seguinte. O diretor Jorge Furtado escolheu a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para retratar uma comunidade que demanda da prefeitura a solução de um problema de infraestrutura, a construção de uma obra de saneamento básico. Tipo, a comunidade, as pessoas que vivem naquela cidade reclamam com o prefeito, com a prefeitura, que, falta saneamento básico aqui. O que é que significa saneamento básico? Conjunto de atividades relacionadas ao uso da água, tratamento de esgoto e descarte de lixo que visam a saúde da sociedade. Então, os cidadãos ali, eles reclamam o tempo todo, porque não tem um sistema de esgoto, não tem uma coleta de lixo boa, não tem um tratamento de água, a distribuição de água o dia inteiro, eles cortam quando chega a determinado horário, falta água, a água vem com cheiro ruim, vem suja e tal. Tudo isso é ligado ao saneamento básico, né? Então, essa comunidade começa a reclamar sobre esse problema de infraestrutura, essa falta de saneamento básico na cidade. No enredo, no decorrer do filme, a única verba disponível na administração do município é para a produção de um filme. Os caras estão lutando por saneamento básico e o dinheiro que tem disponível vai para a produção de um filme. Um grupo de moradores aceita o desafio e enfrenta a complexidade de contar uma história por meio do cinema, acreditando que dessa forma obteria verba para fazer a obra de engenharia. Que sacada, que coisa interessante. Eles vão fazer um filme com a única verba do município para poder retratar um problema do próprio município. Esse dinheiro não poderia ser usado justamente para infraestrutura? Mas, se esse filme for realmente bom, eles vão ter esse gasto, mas podem faturar bem mais. E nisso que eles faturarem, eles podem resolver o problema do saneamento básico e ainda vai sobrar dinheiro para outras coisas. No que é que essa galera se meteu? Então, eles aceitam esse desafio e enfrentam a complexidade de contar uma história por meio do cinema, acreditando que dessa forma eles conseguiriam obter a verba para fazer a obra de engenharia. A partir desse argumento, o filme trabalha com o que a gente chama de metalinguagem. Isso é, fala do próprio cinema e da maneira como ele é feito. O cinema
falando de cinema, de produção de filme. É como se fosse uma música que conta a história de como se fazer uma música. É como se fosse um desenho mostrando como se produz um desenho. Um livro falando sobre como se escrever um livro. Então, metalinguagem é algo que fala de si próprio. Interessante isso, né? Então, e aí só falando aqui dessas imagens. A primeira foto mostra uma cena que os personagens conversam no local da filmagem que estão fazendo, reunidos em volta da câmera. Na segunda pode ser o personagem de Wagner Moura, vestido com a fantasia improvisada de monstro. Essa segunda imagem aí é o Wagner Moura fantasiado de monstro, cheio de luva, né? Com duas peneiras aqui no olho, como se fossem grandes olhos de mosca, né? Que é aquela coisa bem furadinha assim, bem interessante. Como se fosse um monstro do pântano, saneamento básico, da ideia de sujeira, de esgoto, de pântano. Então ele lá como um monstro do esgoto, monstro do pântano. Então é feito de luvas de borracha, né? Além de Wagner Moura, o filme tem Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Camila Pitanga como protagonistas. É bem humorado e revela muito sobre o processo de produção do cinema. O desenvolvimento de um roteiro, as dificuldades com as filmagens, a edição final do filme que transforma a narrativa e assim por diante. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar também esse filme para vocês assistirem. O filme se chama Saneamento Básico. Filme. Beleza, beleza, beleza. É isso. Então, finalizamos a aula de hoje por aqui. Beleza, galera? Valeu pelo menos essa aula. A gente continua depois.